Uma informação que é destaque hoje no site do Poder Legislativo cearense diz o seguinte: a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ALECE, se prepara para receber eleitores no próximo domingo, 27 de outubro, segundo turno das eleições municipais. Atenção! Tendo em vista a preparação das zonas, na verdade não são zonas, são sessões eleitorais. Tendo em vista a preparação das sessões eleitorais, o funcionamento da casa nos dias que antecedem o segundo turno, vou repetir, tendo em vista a preparação, lá no texto está dizendo das zonas, mas não é das zonas, das sessões eleitorais. O funcionamento da casa nos dias que antecedem o segundo turno estará suspenso. O funcionamento da casa estará suspenso, como determina a portaria assinada pelo primeiro secretário da mesa diretora, deputado Daniel Oliveira. A portaria de número 082/24 determina pausa nas atividades da quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. A resolução busca a preparação das 12 sessões eleitorais que funcionarão na sede do Poder Legislativo cearense. Essa matéria me chamou a atenção e eu quis compartilhar com todos os nossos telespectadores, porque isso demonstra o desrespeito de determinados setores do serviço público, desrespeito com toda a população. Não se justifica a Assembleia ficar com as suas portas fechadas desde ontem, quarta-feira, hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, sob a alegação de que o espaço precisa ser preparado para que 12 sessões eleitorais funcionem no próximo domingo. Veja a diferença. Ontem, aconteceram aulas em todas as escolas particulares de Fortaleza e também as escolas públicas. As escolas públicas não têm nada a ver com o Poder Legislativo. Tem com o Poder Executivo Municipal e tem com o Poder Executivo Estadual. Pois bem, as escolas públicas funcionaram ontem, estão funcionando hoje e funcionarão amanhã. Nem em todas as escolas públicas serão instaladas sessões eleitorais para que os eleitores possam votar no próximo domingo. Mas nas escolas privadas, nos grandes colégios de Fortaleza, todos eles têm sessões eleitorais, várias sessões, mais até do que as 12 que funcionarão na Assembleia Legislativa no domingo. Se você for no Colégio Cristos, você vai ver uma grande movimentação no domingo. No Colégio Farias Brito, no Colégio Aridiçá, em todos os colégios, grandes colégios de Fortaleza, tem uma movimentação muito grande de eleitores, porque são várias as sessões eleitorais que funcionam nesses estabelecimentos de ensino. E eles estão funcionando normalmente. Por que a Assembleia precisa fechar suas portas para preparar o prédio para as instalações de 12 sessões eleitorais no domingo? É um desrespeito muito grande aos cearenses, que precisam saber como é que comanda a Assembleia a atual mesa diretora. Ela quer ficar longe, quer que as pessoas, ou melhor, ela quer que as pessoas fiquem longe dela. Ao contrário de quase todos os parlamentos, Brasil e mundo afora, cujas portas são abertas
e as pessoas são chamadas a participar, conhecer as atividades legislativas. Que a próxima mesa diretora da Assembleia tenha mais consideração com os cearenses e trabalhem, prestem os serviços que devem prestar ao Estado do Ceará. Eu lembro aos nossos internautas, telespectadores, que hoje ao meio-dia nós teremos uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Gardel Rolim. Ele é do PDT e diz que o PDT vai ser protagonista no próximo ano, quem quer que seja o prefeito de Fortaleza. Hoje, uma boa parte da bancada do PDT, que é a maior bancada hoje no Legislativo, e será também a partir do próximo ano, porque o PDT elegeu o maior número de vereadores, foi o partido que elegeu o maior número de vereadores, então o vereador Gardel Rolim diz que qualquer que seja o prefeito, quem quer que seja ele, a bancada do PDT será protagonista. Todos estão convidados a acompanharem essa entrevista a partir do meio-dia aqui na TV da Transparência. A divulgação do resultado da pesquisa do Instituto Quest ontem, pelo Sistema Verdes Mares, no início da tarde, deu muito o que falar nas redes sociais por conta do empate técnico com Evandro Leitão na frente de André Fernandes com 2 pontos percentuais. Evandro aparece com 44% das intenções de votos e André Fernandes com 42%. Os aliados de Evandro Leitão se apressaram em dizer que ele tinha suplantado André, quando, na verdade, os dois candidatos estão empatados tecnicamente. A pesquisa teve um universo pequeno de entrevistas, por isso a margem de erro é maior. O Instituto Quest entrevistou 900 eleitores em Fortaleza para alcançar esse resultado de Evandro Leitão, 44%, e André Fernandes, 42%. Uma outra entrevista do mesmo Instituto Quest começará a ser feita amanhã, 25, para ser publicada depois de amanhã, 26. Esta pesquisa, que começará a ser feita amanhã, ouvirá um maior número de eleitores e aí, sem dúvida, apresentará um resultado mais próximo do que virá nas urnas de domingo. É sempre assim. Com o maior número de entrevistas, a pesquisa fica mais próxima da realidade que venha a apresentar o eleitor. Também começa amanhã a pesquisa que será publicada pelo Datafolha, contratada pelo jornal O Povo, começa a ouvir amanhã eleitores de Fortaleza. Essa pesquisa, que será publicada também no sábado, vai ouvir um maior número de entrevistados. O Datafolha entrevistará 1.134 eleitores. O Quest ouvirá, na pesquisa que começa a ser feita hoje,
ou melhor, amanhã, 25, para ser publicada no dia 26, ouvirá pouco mais de 1.000 eleitores. As pesquisas, num determinado momento, até chegar à reta final da campanha, como agora, elas servem de animação do ambiente político. As empresas que contratam essas pesquisas contratam com o objetivo de conseguir conquistar mais audiência. Conquistar mais audiência. As pesquisas dão audiência. As pessoas ficam ansiosas quando tem o anúncio de que vai ser publicada uma pesquisa, qualquer que seja ela. No momento, nós temos pesquisa aqui para todos os gostos. São várias pesquisas, mas nós já dissemos em outras oportunidades e repetimos, nem todos os institutos têm a seriedade que deveriam ter para publicarem as suas pesquisas. Nós temos algumas delas, pesquisas, que podemos chamar de caça-níqueis, institutos que são feitos aqui de última hora para que os seus idealizadores ganhem algum dinheiro sem a mínima responsabilidade com as consequências que os números podem apresentar. Portanto, nós teremos duas importantes pesquisas de institutos sérios que serão publicadas no próximo sábado, véspera do dia da votação. Uma pelo jornal O Povo e outra pelo sistema Verdes Mares. Demagogia e engodo. Demagogia e engodo. O deputado Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, está prometendo reduzir o valor do IPVA. É o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Ele faz essa promessa, notadamente para os donos de motos. Eu digo que é demagogia e é engodo, porque o prefeito não tem nada a ver com IPVA. IPVA é um imposto arrecadado pelo Estado. IPVA é um imposto arrecadado pelo Estado. Como também é arrecadado pelo Estado o ICMS. Esses dois impostos são de competência do Estado a sua arrecadação. Todos os municípios do Ceará, 184 municípios, têm participação na arrecadação desses dois impostos. O governo do Estado arrecada o IPVA e dessa arrecadação ele tira 50% do que ele arrecada, ele distribui com os municípios. Como é feita essa distribuição? Essa distribuição é feita pelo número de emplacamentos feitos naquele município. Por exemplo, um município que tem lá 1.000 motos emplacadas, ele vai receber mais do IPVA do que um município que só tem 100 motos emplacadas. Não é o emplacamento do ano, é o emplacamento que tem o volume de emplacamento, porque você paga o IPVA todo ano. Então, todo ano o município tem essa arrecadação. O que o município pode fazer é dizer, governador, eu não quero receber esse dinheiro não. Aí o governo vai ficar numa conta especial para esse município, quando um outro prefeito chegar e entender de receber, está lá o dinheiro na conta do município. Mas dizer que o Estado não cobre o imposto, o município não pode fazer. Então, nenhum dos dois candidatos deveriam fazer promessas enganosas. Não pega bem para a imagem do próprio candidato
ele está faltando com a verdade. Se ele não tem competência de arrecadar, ele não tem competência de dizer que não vai arrecadar. A competência de arrecadar é do Estado. O Estado arrecada o IPVA e o Estado arrecada o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O que o prefeito pode fazer em relação à dedução de impostos é com os impostos que ele arrecada. E o município arrecada o ISS, o Imposto sobre Serviços. E o município arrecada o IPTU. Aí ele pode, o prefeito pode, com a autorização da Câmara. É preciso que a Câmara Municipal diga, sim, senhor, se o prefeito disser, olha, nós vamos reduzir a cobrança do IPTU de Fortaleza em 50%. Manda o projeto de lei para a Câmara Municipal. Se a Câmara Municipal entender de aprovar a matéria, aí sim, o prefeito cumpre a promessa e reduz o IPTU em 50%. O mesmo idem em relação ao Imposto sobre Serviços. São dois impostos do município. E aí o governador do estado não pode chegar e dizer, prefeito, vamos reduzir aí o IPTU. Não pode, porque o governador não tem competência sobre isso. O governador tem competência sobre os outros impostos, o ICMS, o IPVA e outros. Mas o município é o senhor da arrecadação do ISS e do IPTU. Candidatos, para merecer crédito, não deve estar enganando antecipadamente o eleitor. E engana aqueles realmente desinformados, que não sabem quais são os seus direitos, aí esses realmente são enganados. Os outros não são enganados. E por isso repudiam o engodo. Nós estamos chamando a atenção, pedindo a audiência das senhoras e dos senhores para a nossa entrevista do meio-dia de hoje com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Ele diz que a bancada do PDT, que foi a maior bancada eleita para a próxima legislatura, a começar em fevereiro do próximo ano, ele disse que a bancada do PDT vai ser protagonista. Há poucos dias, nós falamos aqui da situação do suplente de deputado estadual, o Simão Pedro Alves Pequeno, que foi eleito prefeito do município de Oroz, tendo a sua mãe como vice-prefeita. Pois bem, ele é o primeiro suplente do PSD. Já tinha ocupado a Assembleia no início deste ano, por conta de uma licença do deputado Fernando Hugo, que eu aproveito para dizer que as informações que se tem é que ele passa bem, porém ainda está na UTI do Hospital Regional da Unimed. Pois bem, o Simão Pedro foi eleito prefeito de Oroz e o segundo suplente e a terceira suplente do PSD aguardavam que ele, como foi eleito, deveria desistir de assumir o mandato de suplente por esses meses até o fim de dezembro. Mas ele, em razão da licença da deputada Gabriela Aguiar, licença maternidade,
ela que é candidata a vice-prefeita na chapa do candidato Evandro Leitão, ela tirou licença e o Simão Pedro resolveu assumir. E assumiu o mandato no dia 15, na semana passada, dia 15 deste mês. E houve protesto dos suplentes. Nós aqui criticamos, chamamos de fominha e dissemos que ele estava assumindo, sonhando em que poderia se efetivar no mandato e deixava a mãe lá como prefeita, se Evandro Leitão fosse eleito e a deputada Gabriela tivesse que renunciar ao mandato como vice-prefeita. Ela não precisaria renunciar ao mandato como vice-prefeita. Ela pode continuar com o mandato de deputado estadual e aqui nós já tivemos exemplos aqui no estado do Ceará. O ex-deputado Pedro Shoa foi eleito vice-prefeito e também foi eleito vice-prefeito quando era deputado federal, o José Arnon Bezerra. Nenhum dos dois renunciaram ao mandato de deputado estadual para ser vice-prefeito. Não precisaria. Eles precisariam renunciar se ele assumisse o cargo de prefeito mesmo na interinidade. Aliás, até se assumisse na interinidade, hoje a gente poderia colocar isso em dúvida, porque nós temos um exemplo aqui que um vereador de Fortaleza é vereador de Fortaleza, continua vereador de Fortaleza e está na interinidade, deputado estadual, já por alguns meses, o deputado Guilherme Sampaio, no caso o vereador Guilherme Sampaio. Pois bem, voltando ao caso aqui do Simão Pedro, nós dissemos que ele não poderia ser efetivado, porque no caso de prefeito, ele tem 30 dias para assumir o mandato. Se não assumir, terá que ter uma justificativa muito forte. Está numa UTI do hospital ou numa situação muito grave, hospitalizado numa situação muito grave, para justificar. Porque ele tem 30 dias e esses 30 dias são definitivos. Não assumindo, perde o mandato. E o vice não assume, terá uma nova eleição. Pois não é que o prefeito eleito, o suplente Simão Pedro, parece que ouviu aqui a nossa argumentação, que antes de ontem ele abdicou do mandato temporário de deputado estadual. Ninguém falou nada, silêncio total. Só se descobriu quando a Assembleia deu posse, antes de ontem, ao segundo suplente de deputado estadual, no caso, o senhor Lucas Nocrato Soares. Lucas Nocrato Soares, que tem o nome, vai ter o nome parlamentar e foi eleito vereador de Fortaleza. O nome dele de parlamento vai ser Apolo Vice, V-I-C-Z. Ele é do PSD. Pois bem, ele já está no exercício substituindo a deputada Gabriela Aguiar. E o suplente Simão Pedro, prefeito eleito de Oroz, deve cuidar da preparação do seu futuro governo. Endividamento dos políticos após as eleições do primeiro turno é o tema de todas as rodas políticas nos últimos dias. Tem deputado estadual tentando penhorar imóveis. Um deles tem um imóvel grande aqui na região metropolitana de Fortaleza, que dizem ser o mais endividado, saiu da campanha porque apoiou alguns
candidatos a prefeito, saiu da campanha, dizem os seus colegas, devendo 12 milhões de reais. Campanha no interior do estado. Lembram que nós falamos aqui ontem sobre os gastos da campanha aqui em Fortaleza, que os candidatos já gastaram 20 e poucos milhões de reais na campanha e pelos números oficiais. E nós dissemos aqui que extraoficialmente ambos já gastaram aproximadamente, não é individualmente, gastaram no mínimo 50 milhões de reais nessa campanha de prefeito de Fortaleza. Toda campanha eleitoral é muito gasto. A campanha eleitoral exige muito gasto. Os números oficiais fixados pela Justiça Eleitoral como limite de gasto para as campanhas, no caso desta eleição, de prefeito e de vereadores, eu repito a expressão de anterior, é um engodo, é uma enganação. Nenhum candidato para se eleger só gasta o teto estipulado pela Justiça Eleitoral. Tem vereadores aí, segundo seus colegas eleitos, colegas candidatos eleitos e não eleitos, tem aí, gastou no mínimo 5 milhões de reais para conquistar o mandato de vereador em Fortaleza. A disputa é em Caucaia, o único município afora Fortaleza, onde acontece segundo turno na disputa pela Prefeitura Municipal, é em Caucaia, porque lá tem mais de 200 mil eleitores. As pessoas já estão dando como certa a vitória do candidato Naumi Amorim. Aliás, tem até uma nota na internet ontem, o governador dizendo que se ele for eleito, é uma vitória da base aliada. Naumi é candidato do PSD, aliado com o MDB, contra o candidato do PT, ou, mais precisamente, candidato da deputada federal Luiziane Lins, porque essa candidatura do Catanho, desde o início que se fala que foi uma candidatura engendrada no Palácio da Abolição para conter a Luiziane, que estava irresignada com o resultado da disputa interna em Fortaleza, no PT, para a escolha do candidato a prefeito. Ela concorreu com Evandro Leitão e foi derrotada. E disse que foi derrotada por conta do apoio de forças externas buscadas pelo ex-governador Camilo Santana, por José Guimarães e outros nomes do PT. Num determinado momento, chegou-se a citar até o nome do governador Elmano, mas o governador se fez presente na campanha do Catanho mais do que os outros aliados petistas. E, na verdade, o governador não é inimigo da Luiziane, quanto são os dois outros, Camilo e Guimarães. Mesmo se, de fato, for derrotada a candidatura de Catanho, Luiziane, ainda assim, sai vitoriosa porque conquista um bom colégio eleitoral, um excelente colégio eleitoral que, nas próximas eleições, pode lhe dar até uns 30 ou mais mil votos, que somados com os votos de Fortaleza, fará com que ela continue sendo o nome do PT com o maior contingente de votos, com o maior apoio do eleitorado da capital cearense.
Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje nesse primeiro bloco de notícias da manhã.